Então vamos lá? Bom, o Nubank fez ali o IPO dele no dia 9 de dezembro de 2021 e naquele momento era tudo alegria. Quando uma empresa entra para a Bolsa de Valores, aquela loucura, todo mundo querendo, você ganhou aí provavelmente seu pedacinho se você é correntista do Nubank e aquele rolo todo. E os motivos não eram poucos, né? O banco tinha demonstrado um crescimento absurdo. Ele foi fundado em 2013, já tinha o mesmo número de correntistas ali que bancos clássicos do Brasil, fundados 50 anos antes, por exemplo. E quando a gente olha ainda para aquela linha chamada NPS, isso aí é um indicador que algumas pessoas não estão familiarizadas ainda, é o tal do Net Promoter Score, que mede ali o índice de satisfação dos clientes. Sabe aquela enquetezinha que fala de 0 a 10, o quanto você indicaria esse banco para outra pessoa, de 0 a 10, o quanto você ficou satisfeito com o seu atendimento? Com aquilo ali é gerada uma nota, que vai de 0 a 100, né? O Nubank ali, ele possui um Net Promoter Score de 87 pontos, mas para a gente entender se isso é alto, né, 87 pontos de satisfação do cliente, a gente precisa comparar com outros bancos. Só para você ter uma ideia, o Itaú tem 34,8 de NPS, o Bradesco tem 27 de NPS, o Santander tem 26,5 e o Banco do Brasil tem 13,2. Olha só o quanto os outros bancos são ruins, né, pelos próprios clientes comparados ali com o Nubank. Então a diferença é gritante. E além de tudo, para fechar ali com chave de ouro, por que o Nubank fazia tanto sucesso, o Warren Buffett triplicou os investimentos dele e aportou $1 bilhão. Então colocou ali, fez um investimento de $1 bilhão no Nubank. Em resumo, era o cenário perfeito. Só que existe um problema no Nubank que persiste até os dias de hoje, né? E os problemas começaram a ficar um pouco mais nítidos logo depois desse IPO. O Nubank, ele não registra lucro. Ele demonstrou que tinha capacidade de registrar lucro se ele quisesse ali, mas era um lucro muito marginal comparado ao tamanho do banco. E depois disso, alguns outros escândalos foram surgindo, alguns problemas foram surgindo, até que veio uma pergunta muito clara, né? Depois dessa confusão toda, do despencar de ações e tarará, será que o Nubank vai quebrar? Eu deveria tirar o meu dinheiro do Nubank? É uma pergunta que eu tenho recebido aqui dos meus inscritos, pessoal conversando lá no Telegram, toda hora tenho visto esse assunto e as pesquisas pelo Nubank e esse medo dele quebrar aumentaram loucamente no Google Trends e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, então, nesse vídeo, né? Será que é hora de tirar o seu dinheiro do Nubank? É hora de desinvestir do Nubank? É hora de tirar o seu dinheiro mesmo que está na conta do Nubank, que o Nubank pode quebrar? Vamos conversar um pouco sobre isso de maneira lógica e racional, como a gente sempre faz por aqui. Para início de conversa, quem é Sardinha Raiz já deixou o like antes do vídeo começar, né? O Sardinha Raiz ele já clica no botão de like porque sabe que o vídeo vai ser bom. Mas se você não é um Sardinha Raiz ainda, ou seja, não é inscrito aqui no canal, o que significa? Que você não tem que deixar o seu like. Olha só, a gente faz um negócio muito diferente aqui. Se alguma informação aqui te ajudar, te trouxer conhecimento que você não tinha, você deixa o seu like. Se não, você não deixa. É o meu jeito de saber se eu tô indo bem ou não, se eu tô trazendo assuntos que são importantes para vocês ou não, se o vídeo ficou legal ou não. Porque se eu pedir like para todo mundo, como é que eu vou saber se melhorou, né? Então, não precisa deixar o like aí se você não é um Sardinha Raiz. Então, para a gente entender a história do Nubank, a gente precisa ir muito para trás mesmo. Desde os anos 2000 ali, todo mundo quer acertar a próxima Big Tech, né? As gigantes empresas da tecnologia ali. Elas despertam a ganância de investidores não só pequenininhos, como nós somos aqui no canal, uns sardinhas aqui, como das baleias também, dos grandes investidores. Porque todo mundo queria encontrar uma empresa que vai se valorizar absurdamente, né? Bastava acrescentar tecnologia em qualquer negócio para atrair um monte de cheque de investimento bizarro, cheques assim assustadoramente altos, porque no rabo dessas empresas ali, como Google, Amazon, Facebook, Spotify, as pessoas começaram a ver, nossa, então você investe ali dinheiro numa empresa, ela se multiplica por sei lá quanto, elas dão prejuízo durante um tempo e depois você fica rico. E isso começou a tomar conta da maioria do mercado financeiro. Até hoje ainda está um pouco assim, né? A gente querendo acertar a empresa que será a próxima isso, a próxima aquilo. E algumas empresas que não tinham nada de revolucionário no meio dessa história começaram a atrair cheques muito grandes. A gente tem aí a história do WeWork, né? O que é o WeWork? WeWork é uma empresa, já deve ter ouvido falar, que tem ali escritórios, né? O tal do coworking, é um escritório gigantesco onde você pode pagar um valor mensal e ir trabalhar lá no meio de um escritório com outras pessoas. Eles colocaram cerveja e diversão no meio daquilo, mas nada mais era que uma sala alugada com mesas para as pessoas trabalharem, né? Como qualquer outro escritório do planeta. Fizeram uma diferenciação ali, o modelo de coworking já existia, eles criaram simplesmente uma marca, né? E começaram a vender isso para as pessoas. O fundador foi o Adam Neumann aí. E essa empresa, para vocês terem uma ideia, com esse conceito, simplesmente um escritório compartilhado, que era um conceito que já existia, só que trazendo uma imagem mais jovem, utilizando uma marca ali, essa empresa captou bilhões de dólares no mercado. O fundador era um cara loucão, esse tal de Adam aí, ele começou a gastar esse dinheiro
loucamente querendo expandir as operações, tem escritório no Brasil, em São Paulo, tudo quanto é lugar, cara. Esse cara abriu um monte de escritório em Nova York, onde começou ali, e foi ficando uma coisa gigantesca. Quando foram observar como é que era a empresa mesmo, porque eles pretendiam fazer IPO, quando olharam para os números da empresa, encontraram ali contratos assinados pagando 3 vezes o valor do aluguel, 2 vezes o valor do aluguel naquela região específica. Encontraram um modelo de negócio que não tinha nenhuma possibilidade de ser sustentável. Esse cara simplesmente estava crescendo a empresa loucamente e muita gente deu dinheiro para ele, cheques bilionários, esses 10 bilhões ali. Quando foram ver, na essência, a empresa valia algo em torno de 2,9 bilhões de dólares naquela ocasião e ela tinha sido avaliada, né, para fazer IPO ali em 49 bilhões de dólares. Obviamente, o IPO não aconteceu, que é essa ida da empresa para a Bolsa de Valores. A empresa estava com essa estratégia de cash burn, que é essa estratégia de queimar dinheiro para crescer, muito acentuada, muito mais do que o mercado está disposto a emprestar dinheiro para ela, só que ela não tinha nenhuma perspectiva ali de gerar lucro um dia. Então, com isso, o mercado tomou um susto. Você, caramba, como é que isso aqui foi feito? Né? Um dos maiores bancos de investimento do mundo investiu nisso aqui, uma das maiores empresas de investimento de Nova York investiu nisso aqui. Que loucura é essa? Onde é que a gente está indo? Acendeu ali o tal do alerta amarelo. Só que não acendeu ainda, até hoje, nos dias de hoje, não acendeu um alerta vermelho para esse tipo de empresa. Ainda é comum empresas que não têm um modelo de negócio sustentável crescendo no mercado e, obviamente, deixando grandes prejuízos aí. A gente teve aquelas empresas dos patinetes elétricos, a gente teve um monte de coisa que acabou nunca se mostrando como viável, né? Essas empresas crescem, elas têm prejuízo, mas não são viáveis de fato. Elas só estão similares, elas têm indicadores similares com empresas que poderiam ser viáveis ali, naquele caso das empresas de tecnologia, mas elas não têm um modelo de negócio que permita fazer essa virada de chavinha. E aqui a gente entra então no caso específico do Nubank. O Nubank, ele tem uma promessa muito forte, né? Ele quer revolucionar o mercado dos bancos, não só nacionalmente, como ele conseguiu revolucionar, como ele quer revolucionar internacionalmente. E aí, para isso, eles adotaram uma estratégia muito eficaz. Eles conseguiram expandir no Brasil utilizando cartões de crédito para estudantes e jovens ali, fornecendo um cartão roxinho que tinha uma coisa diferente, eles tinham uma comunicação completamente diferente. Quando entraram, você tinha uma fila de espera ali para conseguir um cartão de crédito desse, porque eles fizeram um serviço que era digital, ele era cool, né? Ele era legal ali. Então, as pessoas queriam entrar para aquele banco ali, porque parecia uma comunidade, né? Você tem um atendimento mais humanizado, mandavam presentinhos, são várias as histórias, né, de que alguém ganhou um presentinho do Nubank e tudo. Isso é uma estratégia de torrar dinheiro para adquirir clientes ali e para depois adotar um modelo de negócio que fosse mais viável. Para fechar com chave de ouro esse modelo de negócio, eles criaram um serviço de cartão de crédito ali, que você pegava o cartão, dava crédito para pessoas que não tinham acesso a crédito no Brasil, jovens e estudantes ali, principalmente universitários, que não precisariam nunca visitar uma agência bancária. Você imagina como que isso soou, né, para os millennials ali, que é a minha geração, né, pessoal nascido nos anos 90. Nossa, eu não vou ter que ir numa agência, era tudo que a gente odiava, a burocracia que foi vendida para os nossos pais, de repente a gente não precisaria passar por isso. E a geração Z que veio depois já nem imaginou abrir conta no Itaú ou Bradesco da vida. Essa geração agora só quer saber dos bancos digitais e tal. E aí, imediatamente, a partir do momento que o Nubank fez isso, que foi uma ideia muito legal e que não veio dele, né? O primeiro banco digital de fato do Brasil é o tal do Banco Original, que era um banco do agronegócio que se transforma em um banco digital. Depois disso, sim, a gente tem ali essa digitalização do Nubank, né? Mas esse modelo que ele tinha proposto ali, então, né, que o Nubank propôs, não, como o Nubank popularizou, ele logo começou a ser copiado por vários bancos. Você teve o Banco Intermedium aí, que é da família Menin, né, que tem a construção do Minha Casa Minha Vida, que era um banco utilizado especificamente para financiar essas operações de crédito imobiliário. Também se torna ali o Banco Inter em 2017. A gente começa a ter todos os bancos brasileiros ali migrando para um sistema de contas digitais, ainda não conseguiram migrar completamente, mas criando e comprando também seus próprios bancos digitais ali, a coisa foi virando uma doideira. Então aquilo que o Nubank tinha para oferecer, que era uma coisa específica do Nubank, hoje a gente fala assim, se você quiser pensar, tem o Will Bank, C6 Bank, sei que lá Bank, você tem banco para dar e vender. Para você ter uma ideia, só das instituições financeiras no Brasil, lá em 2013, que é o ano que o Banco Inter é fundado, você tinha 608, esse número de instituições financeiras, ele estava em decréscimo, olha só. Até o ano de 2018 ali, ele estava em decréscimo e depois disso ele teve uma grandíssima explosão. Já em 2020 a gente já tinha 601 instituições financeiras novamente. Então estava caindo e depois disso teve uma revolução muito grande e um crescimento dessas instituições financeiras. Isso aqui quando a gente olha para as instituições. Quando a gente olha para o número de fintechs de crédito, em 2018 ainda, a gente tinha apenas uma fintech de crédito, em 2019, 15, agora a gente tem 50. Não são concorrentes diretos do Nubank, né? Mas quando a gente olha para o ano de 2020, então a gente já tinha 50 fintechs de crédito. Quando a gente olha para hoje, 2022, chuta quantas empresas de crédito você acha que tem, né?
fintechs de crédito aí, essas empresas de tecnologia associadas a crédito? 225. 225. São empresas que estão dominando pequenos setores ali e oferecendo concorrência por grupo, né? Estão pegando ali, o Nubank pegou um grupo grande, estudantes, sei lá o que e tal, e jovem, e pessoas que gostavam de tecnologia de alguma maneira. Eles estão pegando agora isso e nichando, várias empresas estão pegando isso e nichando de um jeito absurdo. Em vez de pegar, todos os estudantes, não, eu pego só os gamers agora. Em vez de pegar todos os jovens ali, não, eu pego os jovens estudantes de medicina, porque serão médicos lá na frente, vai me dar um retorno. Então tem fintech para todos os gostos e sabores. Para vocês terem uma ideia, eu mesmo estou aqui na tentativa de construir uma fintech para o setor financeiro de investimento. Eles falam assim, mas para todos os investidores? Não, eu estou tentando uma fintech ali específica para investidores buy and hold. Olha que loucura, né? Chega num nível de nicho tão pequeno que já não é mais aquele negócio de querer crescer. Só que aí, na hora que eu olho para isso aqui, por exemplo, para esse mercado, eu consigo oferecer não um sistema de banco que sirva para toda a população, mas eu consigo lá na Easy, por exemplo, atender investidores. Hoje a gente só oferece investimento, eu consigo atender investidores buy and hold, removendo a função de trade. Eu consigo oferecer funções específicas, né, que a gente está fazendo agora. Inclusive, a gente vai passar até para um rebranding para mudar esse nome, porque Easy era de investidor sardinha, já não cabe mais, a gente está crescendo demais, já não cabe mais meu nome na marca, né? A gente quer pegar agora e transformar, então, quando você investe lá, a gente pode falar, você pode trancar o seu investimento, impedir você mesmo de vender por X meses e tal. Então a gente está modificando completamente a visão que as pessoas têm de uma corretora, né? A gente está transformando isso numa plataforma de investimento que tem uma curadoria e tal. A gente está criando toda uma comunidade ali em torno disso. E isso está acontecendo com praticamente todos os mercados com relação ao sistema bancário, né? E aí, qual que é a dificuldade do Nubank? Além da concorrência, né? Ele surgiu em 2013, um país completamente diferente, ele começa a esbarrar com essas dificuldades que na época dele era uma várzea, e agora ele chega num problema que está mais grave ainda. Qual que era a grande chave do crescimento do Nubank? Oferecer um cartão de crédito para muitas vezes quem não tinha limite de cartão de crédito nos bancos tradicionais, oferecendo um serviço bonitinho e legal. Agora, eles têm um problema maior. O maior crescimento, a maior expansão do Nubank, né, foram em anos em que a taxa de juros estava historicamente baixa lá para a época dela. Lógico, né, a taxa de juros no Brasil, ela nunca tinha chegado a patamares tão baixos quando chegou em 2020, mas ela já tinha chegado em patamares baixos ali, se você comparar, ali a gente tem no governo do Lula, né, em 2010 até 2012, ali a gente tinha uma taxa de juros em decréscimo. Quando o Nubank começa a existir ali, nos primeiros anos do mandato da Dilma, em 2013 a taxa de juros demora a se elevar de novo ao patamar que estava. E aí vai lá para 2015, etc, a taxa de juros já está muito alta, depois ele pega de novo uma queda e tal, e pega em 2020, que foi um dos maiores crescimentos do Nubank. A gente pega ali nos anos de 2018 até 2020, a gente pega um crescimento muito grande das contas do Nubank, e agora a taxa de juros voltou a subir de maneira muito forte. E aí, se você der uma observada aqui no reflexo disso no Nubank e nos outros bancos digitais também, que ofereciam o mesmo modelo de funcionamento, você vai ver, olha lá, ali a gente tem a NuConta, né, o crescimento da conta do Banco Inter, que ele acaba oferecendo para as pessoas. Isso aqui é só de 2017 em diante, porque antes disso ele não era muito relevante, mas você vai perceber ali que se soma muito com relação à taxa de juros, né? Você vai ver que esses dois fatores eles combinam muito. Quanto menor a taxa de juros, mais fácil é para o Nubank abrir novas contas, quanto maior a taxa de juros, mais difícil é para o Nubank abrir novas contas. Lembrando, o reflexo não é de imediato, baixou num dia, no outro dia já está assim, né? É mais uma questão maior ali e que o Nubank precisa desse tempo. Então o Nubank tem menos dinheiro para poder oferecer crédito e abrir mais contas. Por quê? Porque a conta em si do Nubank, etc., tudo é grátis, né? O dinheiro que ele tem é muito do uso desses cartões ali. Então ele precisa dar o cartão para conseguir atrair esse cliente para poder abrir mais contas e tal e ir vendendo os novos serviços dele, que hoje em dia ainda são bem restritos. Ele começou a oferecer investimento, algumas coisas, muita gente já gosta, porque ele comprou, né? A Easy investe ali, talvez você até seja cliente, pode comentar aí se você gosta, se você não gosta. Então essa é a questão. Agora, o que impacta aqui? Isso aqui é o grande problema? Isso aqui é o pepino do Nubank? Cara, não exatamente. Isso aqui é parte da explicação, porque em economia a gente nunca tem uma explicação objetiva, né, para o que está acontecendo ali, porque são efeitos da mente humana. A gente precisa lembrar sempre que a economia só existe no campo das ideias, né, e só existe no campo do ser humano. Não tem como a gente falar de uma coisa exata na economia, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Você fala, isso aqui você faz isso e aquilo acontece. Não, porque depende da nossa reação àquilo. Por exemplo, como a lei, né, que a gente chama de oferta e demanda e tal, isso tudo pode se modificar dependendo da maneira como você conduz aquilo ali. Se, por exemplo, você tem uma lei de oferta e demanda que ela funciona de maneira muito clara, por exemplo, se a gente diminuir a produção de uma cerveja, por exemplo, certamente o valor daquela cerveja no mercado, se ela tiver uma demanda, vai aumentar. Só que não necessariamente, porque pode vir uma divulgação de uma notícia de que aquela cerveja teve um problema grave na fabricação, que matou uma pessoa, e aí vai diminuir essa demanda necessariamente de maneira
maneira muito rápida e a gente não conseguiu prever. Então depende do ser humano. Só expliquei esse exemplo esdrúxulo e horrível para poder vocês entenderem que o que a gente está explicando aqui não é exato, tá? É mais flexível que isso, mas são bons pontos a serem observados. E aí qual que era o problema de fato do Nubank, na minha opinião? Até falei no vídeo quando ele foi fazer IPO, por que eu não investiria e por que eu não achava uma boa ideia investir. O Nubank ele chegou a ultrapassar nos dias pós-IPO ali o Itaú em valor de mercado. Significa que os dois bancos valiam o mesmo tanto, o que era uma grande piada, porque uma das empresas é uma empresa estabelecida, clássica, que registrava lucros violentos, e a outra empresa é uma aspirante a chegar naquele lugar e sem conseguir registrar nenhum lucro e sem ter o mesmo número de conta, sem ter nada, né? Sem ter nada, absolutamente nada, a não ser um NPS melhor, um número de crescimento interessante. Então, para você ter uma noção, né? Hoje ainda, depois de toda essa queda e tal, o Nubank ainda negocia a 4,5 vezes o preço pelo valor patrimonial, que é só um dos indicadores que a gente pode utilizar ali. Você poderia criar um indicador aqui, preço de número de abertura de contas, preço, crédito, preço, qualquer coisa que ele perderia para qualquer banco tradicional. Mas se você comparar mesmo com bancos do mesmo nicho que ele ali, a gente está falando de um Banco Inter negociando 1,6 vezes, né, o valor patrimonial ali, o próprio patrimônio do banco. Então, não é que ele seja um banco ruim, é que ele está extremamente caro ainda, mesmo nos patamares atuais. E por ter essa expectativa, significa que por estar caro, então ele não poderia subir? Não. Se ele está caro dessa maneira, se ele está muito mais caro que os pares dele, ele precisaria apresentar um crescimento muito, muito grande, o que ele não está apresentando. Para somar esse problema ali, então, dele não estar apresentando esse crescimento desse jeito por causa dessas razões que a gente falou aqui, por conta de outras, talvez, né, dele ter sido excessivamente bem precificado, né, que foi um problema pós-IPO ali, as pessoas empolgaram. Para somar nisso, o Nubank ainda teve uma notícia que não colaborou em nada com a situação e com o pensamento das pessoas dele. Encontraram nos documentos do Nubank ali um anúncio de um pagamento de 800 milhões de reais para a diretoria da empresa, né? O Nubank deu N explicações para isso aqui, eu vou dar algumas dessas explicações, mas soou muito mal, porque isso aqui não foi divulgado amplamente pelo Nubank. Agora, depois do problema, ele está dando posições, explicando e tal. Só que, na verdade, isso aqui foi meio que encontrado por pessoas que estavam procurando ali essas informações do Nubank. Então, você imagina uma empresa deficitária tomando prejuízo, que não lucra e tal, distribuindo 800 milhões para os diretores ali da empresa, para a diretoria e para os administradores. É um mau sinal. Uma empresa deixando executivos milionários enquanto os sócios não estão vendo o corro do dinheiro, enquanto o banco não está em boa situação, né? Ele não está na situação maravilhosa e não tem crédito, não tem dinheiro para ficar torrando. E aí, assim, para não ficar só essa opinião vaga, vou dar também a resposta oficial do banco, né? As condições para que essa remuneração se concretizem incluem que a média do preço da ação ordinária de classe A nunca fique abaixo de 18 dólares e 69 centavos por um período de 60 dias. Então não é que nunca, que não fique abaixo, né, Nubank? Nunca é muita coisa, né? Que não fique abaixo por um período de 60 dias, que é período de 60 dias não é nunca. A segunda condição é que a média de preço da ação ordinária classe A fique igual ou acima de 35 dólares por um período de 60 dias consecutivos. Atualmente, o preço da ação do Nubank está no patamar de 3 dólares e 65 centavos, né? Na época que eles soltaram o comunicado, estava 6 dólares e 33 centavos. Então, eles deram um indício ali de que falou, não é cara essa administração, só que essa é a condição máxima da questão. Tem vários cenários ali onde eles recebem bastante. Para você ter uma ideia, no ano passado, o Nubank tomou um prejuízo superior a 100 milhões, mas distribuiu mais de 140 milhões para os administradores, para a diretoria. É um valor muito alto, Raul? É um valor muito alto, comparando com qualquer outro banco, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, o concorrente do Nubank, que está em melhores situações financeiras, se a gente for observar assim, não de crescimento, mas financeiras, o Banco Inter, ele pagou 26,6 milhões no ano passado aos seus diretores. O Itaú, que é um banco que lucra bilhões, multibilhões, distribuiu 400 milhões. É um número razoável, o Itaú distribuir 400 milhões, é demais, porque a administração realmente tem feito um lucro bizarro. O Bradesco distribuiu 800 milhões em um ano de lucro recorde, já inclui opções de ações, a coisa toda, sendo um banco que lucrou 26 bilhões de reais, né? Bem diferente aí do Nubank, então, com prejuízo superior a 100 milhões de reais, distribuindo esses valores bizarros. Não é que a diretoria não tem que ganhar dinheiro, é que esse dinheiro não pode estar aliado só ao preço das ações, de fato, ou ao mercado de especulação, tem que estar aliado às entregas ali do banco, né? É lógico
lógico que quando o banco tem uma relação onde ele coloca para você uma remuneração para a diretoria que se encaixa com a do acionista minoritário, é muito bom, porque significa que eles também têm interesse na valorização da empresa, né? Só que não pode ser desse valor. É um patamar que ninguém curtiu isso aí, foi rechaçado por qualquer empresa séria de análise, e esse valor é muito alto, tá? Para uma empresa que começou como startup, a empresa que costuma ser enxuta e tal, no cenário que está ali, não faz tanto sentido. É claro que tem gastos exorbitantes para crescimento, mas não gastos exorbitantes com remuneração, né? Que não faz tanto sentido ali. Então a gente tem aqui o que acontece em meio a isso tudo, né? Todas as notícias, todas as informações e esses cenários. Uma queda ali de 64,62% no preço das ações de Nubank, né? Arredondando aí, a ação está a 3 dólares e 65 cents, né? Uma ação que já foi cotada a 11 dólares e 85 centavos. Então, assim, é uma queda muito grande. O Nubank perdeu mais de metade do valor dele de mercado. E como ele é deficitário, começaram alguns rumores ali, né, por parte dos clientes. Cara, será que eu vou ter que tirar meu dinheiro do Nubank? Será que o banco pode quebrar? E é sobre isso que a gente vai conversar agora, para esclarecer um pouco mais essa ideia e te ajudar a entender o que está acontecendo. É muito importante deixar claro para você que começou agora no mercado de investimento, ou que nem começou ainda, ou que só é cliente do Nubank, que o valor das ações ali, ele nada tem a ver com a relação real do banco ali. Num cenário hipotético, onde essas ações chegassem a zero, tá? E não existe, não tem como acontecer. Mas no cenário hipotético, onde elas chegassem a zero, onde elas caíssem mais 30%, por exemplo, isso nada influencia o dinheiro que existe dentro do banco de fato, tá? Então, o dinheiro que existe dentro do banco não tem relação com esse dinheiro das ações. Esse valor de mercado, ele é o valor que os acionistas ali podem negociar um com o outro. Então, imagina o seguinte, você é proprietário de uma padaria, você tem outros 50 proprietários ali, você tem 1% daquela padaria. O seu 1%, você vai lá e decide vender para o Manel, que é um português lá da padaria, você decide vender o seu 1% por 100 mil reais para o Manel. Ele comprou por 100 mil. Esse dinheiro vai para onde? Não vai para a empresa, vai para o bolso do Manel. Se você vende agora por R$1 sua participação na padaria para o Manel, esse R$1 também vai para o Manel. Não tem nada a ver a empresa com isso. É uma troca dos acionistas trocando ali os seus papéis, né? As suas participações naquela empresa. Então, não existe nenhum problema nessas ações serem negociadas abaixo. Não muda em nada o fato do Nubank conseguir honrar com as dívidas dele, nem nada. Muda no fato de que, sendo ele deficitário, eventualmente ele pode precisar captar mais dinheiro do mercado e aí seria mais difícil. Isso você pode falar, né? Nossa, Raul, mas então se ele é um banco que continua tendo um déficit, pode chegar um momento que ele não tem caixa ali e que ele precisa fazer um IPO para pôr dinheiro em caixa para não quebrar, e aí teria um problema. Pode ser, isso aí sim, mas não no caso do Nubank, porque olha só, quando a gente vai falar que um banco tem chance de falir ou não, a gente pega dois indicadores, o índice de mobilização, é quanto dinheiro ele está imobilizado, e a gente pega também o índice de Basileia, que os bancos são obrigados a enviar para o Banco Central, tá? Então o índice de Basileia ali, ele é o chamado índice de solvência, né, da capacidade do banco de honrar ali com as emissões de dívida que ele faz, de honrar com essas coisas todas, porque o banco, diferente de outras empresas, ele não pega um dinheiro e investe para gerar mais dinheiro, investe construindo uma fábrica, alguma coisa. O banco pega um dinheiro e a valor de 10%, por exemplo, emite um CDB, quando você investe lá no Nubank, ele pega esse dinheiro e empresta, né? Não investe nas ações, investe nos títulos do Nubank. Ele pega esse dinheiro e empresta para alguém. Então, se você pegar 10, ele empresta a 20, a 30, sei lá. Se ele pegar 12 agora, que é o que está pegando mais ou menos, a 13, ele vai emprestar a 33, 34. Então, essa diferença, esse spread de empréstimo dele, quando você passa o cartão, você vai pagar juros, etc., é a diferença onde o banco ganha dinheiro. O mínimo que um banco pode manter de índice de Basileia, para ele estar ali naquela faixa amarela, já mais perigoso, é de 11%. No Nubank tem um índice de Basileia de 85,8%. Então ele não está com problema nenhum de segurança, ele está muito acima da margem de segurança, está muito tranquilo aqui, apesar dele ter lá esse prejuízo. É claro que se ele ficasse tendo prejuízo recorrentemente, cada vez maior, esse número trocaria, né? Esse número poderia piorar. Ele já chegou em índices de Basileia menores que esse no tempo que ele precisava captar dinheiro do mercado para continuar existindo, mas ele está com dinheiro ali de forma tranquila, ele tem uma carteira de crédito relevante, ele tem toda uma questão. Raul, como é que calcula esse índice de Basileia? Cara, é uma complicação, tem uma conta que os próprios bancos, nem o Banco Central não calcula isso aqui, os próprios bancos que enviam, é muito tenso você calcular isso aqui, mas é um indicador seguro, pode ficar tranquilo, isso aqui é o mesmo indicador que o Itaú usa, que o Bradesco usa. O Nubank não está mal das pernas, se ele ficar mal das pernas, seria o primeiro a avisar para vocês aqui, não tenho parceria nenhuma com o Nubank, não gosto do Nubank, é meu concorrente na área de investimento, inclusive, mas isso aí é uma histeria que as pessoas estão inventando simplesmente para prejudicar ali o Nubank. Não sei nem por
por quê. Talvez até porque acreditem nisso mesmo. Não sei se alguém quer prejudicar o Nubank, né? Mas é isso. Então, no fato, ele poderia ter 11% ali. Normalmente, o Bacen exige ali que a empresa não tenha mais de 50% de dívidas brasileiras. Ele tem muito mais que isso, né? Então, ele tem uma capacidade grande, então, de remunerar as pessoas para as quais ele pediu dinheiro emprestado, né? Para as quais ele pediu dinheiro emprestado, tá tudo bem ali. Agora, se você quiser aprender, né, não só a fazer esse tipo de avaliação um pouco mais crítica, mas como aprender também a investir o seu dinheiro de verdade, não ficar deixando isso aí em corrente, conta corrente de banco, é horrível esse investimento, tá? Se você quiser aí, mesmo do Nubank, é o mesmo do Nubank, sei lá quanto por cento do CDI, é horrível, você pode aprender a comprar realmente participações de negócios relevantes e tudo, você vai clicar aqui, ó, auvp.com.br, vai clicar no botão conheça a UVP, preenche esse questionário aqui, se você for aprovado aqui, você vai vir aprender investimento comigo, tá? Compensa para todo mundo isso aí que você está mostrando? Não, só se você investe aí pelo menos, no mínimo, se você tem disponível para investir R$500 por mês, senão nem vale a pena clicar, não clica, porque a gente não consegue te aprovar, você não consegue vir para cá, porque a gente não conseguiria te ensinar, tá? Precisa sair desse lugar. Raul, se eu não tenho então esse dinheiro, eu faço o quê? Cara, vai consumindo conteúdo gratuito aqui, quando você chegar nesse momento, a gente vai estar aqui para te ajudar, tá bom? Um beijão para você e até o próximo vídeo. Eu prefiro ser sincero, né, do que ficar mentindo para você, serve para todo mundo, você vai lá se endivida e tal, e não consegue aprender nada, não consegue ganhar mais dinheiro, e aí vai ser culpa minha. Então eu prefiro te falar que se você não tem pelo menos 500 para investir por mês, esquece.